Saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, podendo levar a todos uma opção de pensamentos, né? Que eu acredito que permita a todos acordarem mais facilmente quando entendem o que aqui é dito, ok? Meu nome é Ricardo, nesta terra, porém meu nome original é Atlon Azael. Desde que eu me conheço por gente, como se diz, né? Tenho em meu interior o sentimento de que vim da galáxia de Andrômeda para fazer justamente esse trabalho, ok? Essa aula, eu falo, tem certeza de que você está acordado? É, de certa forma, uma continuidade da aula 48. Lá eu falo sobre os egos e seus demônios, né? Então aqui eu falo o que é que você tem que se desfazer, mais ou menos como lá, para poder dizer que está acordado ou acordando, ok? E lembrando a vocês, clique no sininho positivo, como dizem, né, dá um like, também no sininho preto para que recebam mensagem de quando eu posto vídeo, sempre. Inscrevam-se no canal, e o que eu considero muito importante para vocês é que compartilhem com outras pessoas, né, para que todos possam chegar a esses conhecimentos, né, e entendimentos, porque não adianta só o conhecimento se não houver entendimento, ok? Principalmente para aqueles que eu repetindo, né, que estão buscando. Então, compartilhar é importante para essas pessoas que buscam alguma coisa que os faça sair dessa prisão carnal, né, buscando a libertação, né, buscando conhecimento, entendimento, e com isso tudo adquirindo o discernimento, que é importantíssimo. Agora agradeço a todos vocês e parabenizo vocês também, porque atingimos 100 pessoas seguidoras desse canal. Muito bom ter vocês realmente e ver que vocês estão encaminhando, procurando um sentido de libertação dessa carne aqui, né? É isso. Continuem assim até que consigam definitivamente a chave para a saída. Bom, quem me segue sabe que eu não sou de ficar enrolando muito, então sem delongas vamos à aula, né? Lá, pois bem. Vou mostrar-lhes vários fatores que indicam você estar ou não acordado ou acordando. Muitos dizem estar acordados, outros dizem que estão acordando. Porém, não é assim tão simples. O humano cabeça dura e teimoso passa encarnações após encarnações, justamente batendo a cabeça e teimando com o que muitas vezes está bem na frente do seu nariz, dos seus narizes, né? Não enxergam, não querem enxergar, teimam em não enxergar. E ainda, muitas vezes, procuram ridicularizar quem está na condição de acordado. Ou seja, que enxerga mais do que eles. Vamos analisar com sensatez e coerência, mostrando, para quem não acredita em encarnação, que a possibilidade dela não ser verdade é o mesmo que dizer que o Criador é maluco, ou tudo o que ele criou também o é, e que ela, a encarnação, não existe. Eu não creio, apesar dessa possibilidade também existir, de que ele
nos teria criado sem capacidade intelectual, apenas uma inteligência primária, e nos colocaria dentro de um corpo físico cheio de defeitos, com um cérebro subdesenvolvido, para nos deixar passar pela experiência encarnatória, apenas para ver como nos saímos? Convenhamos, isso é masoquismo, né? É um ego inflado. Um criador infantil que cria seus brinquedos e fica brincando apenas com eles para obter satisfação. Ou fazendo experiências, né? No imenso laboratório cósmico, como cobaias, né? Desse laboratório, para ver qual é a capacidade desse animal, nós animais, ou ainda para ver como essa essência primária se sai desse jogo de xadrez terrestre. Essa condição está mais para o Deus bíblico do que, de fato, o Criador. Pergunto, qual seria a finalidade real de estarmos aqui? Alguns dizem que passamos aqui apenas uma vida. Aí eu te pergunto novamente, e qual fundamento ou finalidade teria você vir ou ser enviado para a vida encarnatória apenas para ficar aqui em média 80 anos, se é para evoluirmos? Então não cabe uma vida apenas, como costumam dizer, né? Então o processo de ir e vir estará correto, entendeu? Ou seja, se de fato você não vem para ficar aqui, então está correta a encarnação, as encarnações. Se for apenas uma encarnação, creio que isso está totalmente fora de cogitação, certo? Fora de lógica. Ou será que o Criador não é lógico e o que ele cria também não tem lógica? Mas se observarmos, como faz a ciência da física quântica, veremos que existe lógica matemática em todo o cosmos e que certos comandos atômicos ou celulares dessa mesma ciência ela não consegue explicar, pois vez por outra, ela esbarra, mesmo que por fração de segundos, naquilo que chamamos de plano espiritual. E ficam embasbacados sem explicações sobre os experimentos, que resultam em informações inexplicáveis para eles cientistas. Ou seja, os átomos, as células, as moléculas recebem informações do que elas têm que fazer, mas a ciência não sabe de onde vem isso. Portanto, voltando ao termo acordamento, como você pode dizer que está acordado apenas com sua pequenez de visão, sendo que nem a ciência consegue ainda explicar o Criador? Ela faz com que a grande maioria acredite no inexplicável, apenas impondo a fé através da religião como preceito para a crença. Portanto, enquanto acreditam num falso Deus bíblico, apenas exercendo a crença da fé, isso não faz com que nenhum de vocês acordem. Enquanto que você, sabendo da verdade, ou se aprofundando nos conhecimentos e entendimentos, mesmo sem entender o suficiente, passa a acreditar que exista um Criador, uma fonte geradora, pois começa a perceber em tudo a sua presença e que depende de você e não dele a condição de libertação. E essa condição é a eliminação do ego e seus derivados. Como já lhes disse algumas vezes, para que saiam da condição de empoderamento falso em que encontram-se. Uma chave para o princípio do acordamento é começar a duvidar de tudo. Sair à busca dos porquês, procurando adquirir discernimento, e discernir é saber julgar ou exercer o livre-arbítrio, é obter a capacidade de seguir um caminho mais adequado, mais correto. Apesar que tudo é correto, o problema é a questão do tempo que se leva para se libertar. Mesmo que com isso seja submetido à lei de causa e efeito, sendo julgado ou condenado o tempo todo,
Muito pelo contrário, você com isso adquire a capacidade de agir, sempre buscando acumular créditos na encarnação e não deixar débitos, que é justamente as reencarnações. É essa capacidade que te faz chegar à libertação da prisão física. E isso não acontece de um dia para o outro. Para alguns pode levar uma encarnação, para outros várias, e para muitos dezenas, como eu disse, né? Enquanto você não abre o olho, você vem e vai e volta, certo? Então voltamos ao princípio, ou seja, acordar não acontece de um dia para o outro. Talvez algumas poucas exceções. E não pense que você seja essa exceção. Não é tão simples assim, não. Vocês acreditam que podem fazer o que quiserem. É o livre-arbítrio. Sim, de fato podem. Mas nem tudo convém. Essa é a questão. E essas condutas são sujeitas à lei de causa e efeito, sim. Só protelam o tempo para o desencarne final. Desencarne final é quando você se liberta. Você não volta mais para a Terra, para um corpo físico. Ok? Talvez venham dizer que sou louco, né? Ou estou delirando, ou ainda devaneando. Não tem problema não. Porque essa análise de sua parte depende da sua capacidade de entendimento, exatamente do discernimento, a capacidade de julgamento. Nesse momento, né? E o julgamento em relação ao que vou descrever, para que sejam livres, ou como diz o texto bíblico, consigo passar pelo fundo da agulha, como o camelo, pois camelo é referência a vocês são camelos quando acordados. Porque enquanto você não acorda, você não é o camelo, você não consegue passar no fundo da agulha. A porta estreita, ok? Para estar acordando, é necessário que estejam se livrando dos itens que irei descrever a seguir. Lá no vídeo 48, eu coloquei 72 itens, ok? Então lá começa uma base. Aqui eu vou dizer um pouquinho mais claramente, cerca de uns 30 itens, que são importantes para que você se liberte ou possa dizer que está acordando. Ok? Bom, primeiro, deixarem de acreditar em religiões, em médicos, em advogados, em remédios. As soluções dos problemas que vocês mesmos causam está em sua cabeça, famosa, com seus vícios e compulsões, obcecados por poder, dinheiro e bens materiais. Segundo, da mesma forma, não seguirem seitas, não seguirem dogmas, magias, feitiçarias, esoterismos, assim como em pseudos mestres. Que mestre? Eu vou dizer que eu sou mestre? Isso é ego. Aí você diz que eu sou mestre. É você que está dizendo. Entendeu? Não seguir esses pseudos mestres, santos, anjos, eu já falei aqui várias vezes, extraterrestres, né? Apenas ter um conhecimento sobre os mesmos. 3. Deixar de fazer o uso do sexo o máximo possível. Deixar de fazer o uso do sexo o máximo possível. Eis a questão. Creio que isso seja o mais difícil para vocês, né? A maioria. E o que eu disse, quem está em acordamento, praticamente ou acordado, praticamente não tem sexo. Está servido. 4. Deixar de ver TV com ficar assistindo ou lendo mídias imbecis e absurdas. E o livro está incluso nisso também, viu? Porque tem um monte de livro que é só para encher linguiça, é só para vender, só faturamento, tá? Não te acrescenta nada.
Dizem que os livros acrescentam, nem todos. 5. Não acreditar em nada do que dizem políticos, religiosos, com suas falas mansas e ardilosas, as serpentes sempre esperando para dar o bote em você. Só assim vão poder colocar gente que presta para administrar o país. O discernimento vai fazer com que você seja esse cara, né? Que vai voltar para a pessoa correta, porque é muito complicado. Esses políticos fazem uma panela, né? Não, esquerda, direita, central, isso aí é tudo baboseira. É tudo uma panela só. Entenderam? Então, cuidado. Pois os fatos mostram a realidade, né? Dessa turma aí. Só não vê quem não quer. 6. Libertarem-se dos apegos pelos entes que se foram da encarnação e que muitas vezes já voltaram e vocês continuam chorando por eles. Percebem? Cala a boca. Claro, se acreditarem em reencarnação e não acreditar, é o mesmo que se manter presos ao apego doentio. Uma das grandes doenças do ser humano é o apego. Ele morreu. Que morreu, cara? Ninguém morre. O que morre, o que para, é esse corpo. Você sai daqui, vai para outra instância. Você não é esse corpo. Isso tem que procurar entender. Para dizer que você está acordando. E tem que mudar a atitude, porque não adianta só dizer que está entendendo e não muda a atitude. Ok? Esquecerem-se dos churrasquinhos da laje ou do sítio de final de semana, e deixarem de comer carne. 8. Deixarem de depender apenas de dinheiro ou de bens materiais. 9. Buscarem o entendimento de que todos somos um. O Criador é um. Nós somos originários dele. Portanto, somos pedacinhos dele. Então, todos nós fazemos parte dele. Então, somos um. Ok? Isso é complicado, né? Porque o ego não é fácil. 10. Lutarem pelo seu direito de ter condições melhores de vida. E que o governo não manda em vocês. Mas vocês mandam nele. Nós mandamos no governo. E eles devem fazer ou cumprir o que nós queremos. E fazê-los cumprir o nosso desejo. Aí fica tudo que nem vaquinha de presépio. Coronavírus, tem que usar máscara. 11. Não mentir, não trair, não enganar. Isso cabe principalmente ao casamento. Deixar de fantasiar ou criar ilusões. Vocês adoram isso. E todo mundo pega vocês por aí também. É fantasia, é criar, fica criando aquelas ilusões. O meu príncipe, a minha rainha, e tantas outras abobrinhas. 13. Entender o que é o amor incondicional, sabendo diferenciar do amor carnal, do amor apego, do amor doença, do amor posse, do amor sexo, que não é amor. Amor incondicional não impõe nada ao outro. Se o outro está com você e quer ir embora, vai, meu filho, vai, minha filha, segue seu caminho, segue seu rumo. Não, não existe mais ninguém na minha vida, oh meu Deus. Vocês são tão ridículos, desculpem, mas é a realidade. 14. Não utilizar de usura, vai saber mais à frente.
15. Aprender o que é educação e o que é cultura. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Principalmente a respeitar o outro. Exemplo de falta de respeito. Furar qualquer que seja filas. Não ouvir som alto, como alguns fazem incomodando o vizinho ou os vizinhos. Educar seu cachorro para que não lata. Da mesma forma, incomodando os vizinhos. Dar preferência a idosos, a grávidas, deficientes físicos. Coisa que muitos não querem fazer, porque acham que não vão ficar idosos. Cabeção. Cala a boca. E alguns respeitam não por causa da lei. O certo, aliás, não é respeitar apenas por causa da lei, mas por entendimento. Como eu disse, que você também vai ficar velho. Ou talvez não, vai embora antes, Ou pode se tornar deficiente, mais do que já é, por não entender muitas coisas. Ter consciência de velocidades compatíveis quando dirigindo automóveis. Não bater na porta alheia para tentar impor uma religião da qual nem você sabe que é mentirosa. Não perder tempo com conversa mole e inútil. Aprender e buscar entender o que é respeito no seu todo. 16. Entender que ajudar o próximo, você pode mesmo estar atrapalhando, pois ele precisa passar pela dificuldade para resgatar as dívidas pretéritas. E se você não tem a capacidade de julgar, se ele merece ajuda ou não, é melhor não ajudar. É você quem está precisando de ajuda. Portanto, se ajude, para depois poder ajudar alguém. Certo? 17. Libertar-se de tudo que te ensinaram, desde pai e mãe. Essa é a capacidade de pensar por si mesmo, o livre pensador. Quase sempre você está sujeito aos ensinamentos que teus pais te impuseram, mesmo eles não tendo a capacidade de saber o suficiente para te deixar livre ou expandir sua consciência. E quase sempre deixaram muitos ensinamentos totalmente errôneos, e você continua se mantendo nisso, Crianças. 18. Não ficar sujeito ou sujeita a uma falsa relação ou relacionamento ou casamento por causa de interesses financeiros ou para manter uma condição, uma aparência social. Nascemos e viemos sozinhos. E assim vamos voltar, gente. 18. Não lesar o próximo. E lesar tem várias formas de se fazer. Exemplo, emprestar dinheiro cobrando juros absurdos, vender mercadorias pelo dobro do preço ou mais, quando poderia ter lucro mesmo cobrando menos, você pedir um livro emprestado ou outros objetos e não devolvê-los, usar o nome de outro emprestado e deixar dívida para ele, usar o nome do outro sem autorização, pedir ajuda quando não precisa de fato, e outros que acreditam vocês terem a capacidade de analisar. Isso chama-se, dentro do ego, usura, como eu disse lá em cima. Ok? 19. Esquecer de novelas, BBBs, futebol, noticiários idiotas sanguinários. Claro, deixar de ver TV, como eu já disse, faz parte. 20. Instruir-se sobre muitos assuntos, sobre tudo que for possível, e principalmente ao que se refere à espiritualidade ou ao plano metafísico. 21. Deixar de comemorar qualquer que seja datas festivas. Isso é incluso na ilusão. Aprender a dizer somente bom dia
esquecer de boa tarde e mais ainda de boa noite. Isso são costumes sociais. Nós sabemos que um dia tem 24 horas. Aí diferenciam 12 horas de dia, 12 horas de noite. Mas é um dia. E quando você der bom dia a alguém, seja um desejo verdadeiro de você estar emitindo à pessoa. Não apenas costume social. Que é o que mais tem. 23. Aprender a não dizer mais. Amém. Muito menos, vá com Deus. Ou ainda, Deus te abençoe. Primeiro que Deus não existe. O Deus bíblico é uma mentira, uma grande farsa. Tá? São costumes errôneos ensinados por religiões mentirosas. E pelos antigos. Saiba que todos já são abençoados. Todos somos abençoados. Desde quando o Criador nos gerou. Mas a religião não te ensina isso. 24. Buscar entendimento do que você não é o corpo que veste, como eu já disse. Ok? Então ninguém morre. O que morre é o corpo. 25. Parar de dizer palavras de baixo nível, pois elas carregam em si energias negativas, que muita gente não concorda. Muitos imbecis que não usam o cérebro acham que é legal. Hoje, inclusive, filmes, então, de uma certa canal aí que pago, o que eles falam de palavrões não está escrito, Como se isso não influenciasse em nada, Então saibam o seguinte, o DNA é influenciado pelo som, que é o verbo, assim como pelas frequências, a palavra, como eu estou falando aqui agora. Entendeu? É diferente de dizer, entendeu? Percebe? O palavrão, que é a palavra de baixo calão, ele carrega energia negativa. Depende de como você fala, Apesar que tudo é como você fala mesmo, Aquelas palavras já carregam energia negativa. Agora eu posso dizer assim, nossa, como você é lindo, Aí é o quê? Você está fazendo a mesma coisa. Como você é lindo. Entendeu? Muitas vezes vocês desejam mal ao outro sem se perceber disso. O que você fala como você fala. Esse DNA pode ser reprogramado por essas energias. Isso depende do que você faz ou fala para reprogramá-lo. Por isso que você tem que estar sempre positivo e falando positivo. Nele está composto o arquivo akáshico, ou seja, todas as informações das encarnações que você já teve, passadas, e mesmo da vida antes da encarnação. E a conduta do ser humano mostra que essa programação está degenerada, da mesma forma que se diz estarem dormindo. Sofrem muitas interferências energéticas e acordar é deixar de ser submetido a elas, ou a si mesmo, em suas condutas fora de um caminho reto, que podemos dizer, Todos os caminhos são retos, vamos dizer, nesse sentido, apesar de vocês fazerem muitas curvas, 25, eu falei? 25.1. Deixar de ser negativo. Tá vendo? Pensar negativo, tipo dizer, meu sofrimento, minha dor, meu problema, eu não posso, é difícil, talvez, quem sabe um dia, será que posso? Eu detesto, eu odeio, eu não sou capaz, nada disso faz parte de quem você é. Livre-se desses pensamentos, entendeu? Tudo isso influencia o DNA. A programação.
você nunca vai sair do lugar que você está se você continua assim. Ok? 25. Eu antecipei. Não tatuarem o corpo, apesar que está coligado, né? Ou fazerem uso de piercing. Tudo isso, acreditem ou não, são formas de adoração ao corpo. Da mesma forma de baixa frequência, energias negativas. A mesma forma de codificar o DNA na ignorância. Isso nós vemos aí na Alta Society, né? Povo cheio de cultura, mas são ignorantes. E é o contrário também, né? 26. Deixar de ouvir 99% das músicas que tocam na rádio. Repito, são os sons de baixa frequência, baixas vibrações. Você acreditar ou não, repito, é problema seu. Mas o que descrevo é a realidade para quem busca o entendimento na verdade e a libertação da matéria, pois tudo isso descrito é uma repetição exercida em muitas gerações humanas, pelo menos em que sabemos, há 100 séculos, para quem não sabe, quer dizer 10 mil anos, fazendo uma observação, tem uma música que o sujeito diz que nasceu há 10 mil anos atrás. Isso é para quem não sabe, né? Pois, para quem sabe, estamos aqui na Terra há pelo menos 400 mil anos. Então eu posso dizer, eu nasci há 400 mil anos atrás. E não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Isso é porque achados arqueológicos nos dão essas referências, ok? 27. Não acreditar em espíritos ou entidades que falam através de médiuns, que já está mais do que provado que não resolvem nada. E ainda por cima, não sabem quem de fato eles são. Você vai acreditar naquilo que você não sabe. Simplesmente acredita. E por que então acreditar? 28. Estudar sempre. Nunca deixar de estudar. 29. Eliminar a vaidade. Diz o termo bíblico, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. 30. Buscar práticas como a yoga, a meditação, o tai chi, para que tenha equilíbrio e energia positiva e o despertar da consciência. 31. Perdoar sempre, mas entender que perdoar não significa manter uma relação ou a continuidade das mesmas atitudes, ok? 32. Não esconder erros ou se esconder por trás do que chamam de ética. 33. Tudo que faz parte das atitudes executadas através do ego, como já lhe mostrei, são 72 itens a serem corrigidos ou eliminados. Quando você conseguir atuar em pelo menos 80%, sem esses itens, aí sim você poderá dizer que está acordando. E só depois de eliminar o ego, 100%, é que podem dizer, estou acordado. Do contrário, não venha com churumelas. Ou seja, posso afirmar enfaticamente, você ainda continua dormindo, mesmo que digam o contrário. Achar que está acordado ou acordando não basta. As atitudes mostram justamente o oposto. Eu vejo isso constantemente, principalmente no Face aí, né? Muitas mídias. Quando o cara fala que é acordado ou que está acordando, você vê a atitude dele, não tem nada a ver, né? Porque a gente sabe. Esses ensinamentos têm o objetivo de fazer com que vocês olhem no espelho e reflitam
fazer com que pensem, usem o cérebro, que foram feitos justamente para pensar. Descobrirem que estão agindo e cometendo os mesmos erros constantemente. Entendam que todos cometem os mesmos erros. Ninguém comete erros diferentes do outro. Percebam que o que chamamos de erros só mudam de endereço. São sempre os mesmos. Esse é outro motivo que mostra sermos iguais. E cometer erros fazem parte do que deveria ser aprendizado. Mas em vez de aprenderem, continuam cometendo-os. E isso é fácil de mudar. É moleza? Não. É fácil de mudar? É moleza? Não, não é. Mas se não se colocarem no intuito de mudanças, tudo vai continuar exatamente como sempre esteve. E está. Não venham dizer que não sabem ou não sabiam sobre estar cometendo erro. Isso é safadeza. Isso é uma mentira dita a você mesmo, por você. Porque não aceita que errou. E você sabe que errou ou que está cometendo erros. Todos sabem, mas agem como se não soubessem. Talvez vocês me perguntem, mas e você, está acordado ou acordando? Minha resposta é a seguinte: não estou totalmente acordado. Porque não atuo completamente com minhas possíveis capacidades, que é a mesma de vocês. Você, no entanto, consigo perceber que minha visão está bem à frente. Entendeu? Por isso mesmo estou mostrando esses itens a vocês, que pelo menos tenho procurado me desfazer deles no meu caminho. Porque quando entra num corpo, você fica sujeito às leis do corpo. E já consegui eliminar muitos deles. Ou estar atento para não agir dentro deles. Infelizmente, vocês não têm como comprovar isso. Conseguem apenas, pelo que aqui digo, como se diz? No entanto, procuro não ser mais um a dizer, entendeu? E mostrar fábulas a vocês. Que no fundo só tem a verdadeira intenção de ganhar dinheiro. A maioria dos que falam só tem esse intuito maior. A única coisa que eu poderia ganhar dinheiro, se vocês colaborassem, ou quem chega pela primeira vez vai se inscrevendo no canal, é que chegar num certo número de pessoas, o YouTube vai me dar um trocadinho, uma merrequinha. É merrequinha mesmo, porque para você ganhar uma fábula você tem que ter mais de 1 milhão de seguidores, o que eu duvido que isso aconteça aqui nesse canal. Mas, quem sabe não sou somente eu, tem as interferências do astral. Mas vamos lá. E que no meu caso, não é que eu não queira. O dinheiro é importante. Quando se tem e se sabe usá-lo para finalidades que ajudam o ser humano verdadeiramente. E eu pergunto a vocês, quantos humanos vocês conhecem que lhes falam o que eu falo? Quantos lhes fazem revelações ou que mostram diretamente o que não querem enxergar? Não é ego, não. Não sou o que vocês estão vendo. Eu não sou isso aqui. O que vocês estão vendo é o invólucro. Gostaria de poder poder tê-los comigo 24 horas por dia, durante 30 dias, e veriam que o que eu lhes mostro é o mesmo que é a minha atitude no dia a dia. E posso dizer, vocês provavelmente duvidem que eu digo, do que eu digo e me contradigam, No entanto, eu pergunto, por que fazem isso comigo? Quando deveriam fazer com tudo e com todos. É o mesmo que tento lhes mostrar, ou seja, duvidar de tudo sempre. Perguntem-se, será que estou aqui na Terra só para fazer parte de toda essa sociedade mentirosa e ilusória? Se é isso, só isso, para isso,
Qual a finalidade? Posso lhe afirmar que vocês estão aqui para se livrar de toda essa parafernália inventada pelo homem. Serem livres. É preciso muito conhecimento para ter condição de formar uma opinião correta, sensata, coerente. E não simplesmente sair falando um monte de baboseiras, sem o devido entendimento e capacidade de discernir. Caso você diga, mas sem essas coisas que você diz serem os egos que devemos nos desfazer, a vida encarnatória ficaria sem graça. E eu lhes digo, eliminando o ego, de fato, isso pode parecer sem graça. Mas não. A questão é a mudança do padrão vibratório, padrão de consciência. Para que a encarnação tenha graça e seja cumprida como deve ser. Para que sejamos libertos desta prisão carnal. Um grande erro é simplesmente acreditar sem duvidar, repetindo. Esse sim podemos dizer ser o grande erro. Esse pode ser o maior erro com o qual o ser humano se depara e não aprende. Se eu estou louco? Não, não estou. Só busquei respostas mais do que vocês. Bom, chegamos ao final de mais essa aula, onde procurei mostrar a todos que vocês não são o que estão. Repetindo, vocês não são os corpos que vestem. Não são a mente que usam. Buscar o entendimento é preciso. Buscar o entendimento é abrir a consciência, libertar-se da mente. Despeço-me de vocês fraternalmente, desejando a todos muita paz, muita luz, a paz que representa o acordado e muita luz que representa o elevado, mesmo que ainda presos à matéria. Até já, meus queridos.